Enfermeiros do Brasil, vocês foram enganados com o piso salarial de enfermagem. E hoje, no Liberdade da Prática, eu explico o porquê. Vem comigo depois da vinheta, que a gente vai falar sobre isso. Bom, gente, o assunto de hoje é sobre o novo piso salarial dos enfermeiros, que recentemente foi aprovado pelo Congresso Nacional e, mais recentemente ainda, essa semana, o STF se pronunciou suspendendo, pelo prazo de 60 dias, os efeitos dessa nova lei que cria o piso salarial dos enfermeiros. E os pontos elencados ali pelo ministro Barroso, que concedeu essa liminar suspendendo os efeitos do piso, do novo piso, são um pouco dos argumentos que eu também vou usar hoje aqui para explicar para vocês por que fazer um piso salarial, aumentar o salário, colocar na lei o valor que deve ser pago para uma categoria específica não funciona. A gente tem já no Brasil diversas categorias que possuem piso salarial, não era o caso dos enfermeiros, mas agora com a nova lei aprovada, aí no meio do ano, eles também passaram a ter direito a esse piso salarial. Bom, o Milton Friedman costumava dizer, que é um economista da Escola de Chicago, ele costumava dizer que as políticas públicas elas devem ser avaliadas pelos seus resultados e não pelas suas intenções. E eu acho que hoje a gente está diante de um caso que é bem fácil de fazer essa conexão e de mostrar o que o Milton Friedman queria dizer quando ele usava essa frase sobre políticas públicas, intenções e resultados. Bom, o impacto do novo piso salarial dos enfermeiros no Brasil inteiro, segundo uma estimativa feita pelo próprio Congresso Nacional, gira em torno de 16 bilhões de reais por ano. É um impacto gigantesco. Infelizmente, no nosso país, os políticos têm o costume de fazer políticas públicas sem olhar o dia seguinte, sem pensar na página 2, e aí o que acontece é o que a gente está vendo agora, essa briga entre os hospitais, entre as unidades, as instituições de saúde que vão precisar arcar com esse compromisso, que vão precisar pagar esse novo salário, esse novo piso para os enfermeiros e a categoria beneficiada, que é a categoria dos enfermeiros, né? A gente está vendo essa briga entre os dois, porque os enfermeiros querem ser melhor remunerados e eles têm toda a razão em relação a isso. Aliás, eu quero deixar claro aqui a minha admiração e o meu respeito aos profissionais de enfermagem, aos profissionais da saúde, assim como todos os profissionais do nosso país. Eu respeito muito a profissão de vocês, enfermeiros, e todo o trabalho que vocês fazem, inclusive ressaltando que vocês estiveram na linha de frente da pandemia, defendendo, cuidando das vidas, né, nesse momento tão delicado que a gente passou, um momento da história da humanidade, um dos momentos mais difíceis da história da humanidade que a gente passou. Bom, dito isso, e reconhecendo o valor do trabalho dos profissionais de saúde, até em respeito a cada um desses profissionais, é que eu quero fazer esse vídeo explicando por que o piso salarial não vai funcionar. Como eu comentei com vocês, o impacto desse novo piso gira em torno da casa de 16 bilhões de reais por ano em todo o Brasil. Isso porque hoje, segundo dados do próprio governo, a média salarial dos enfermeiros hoje no Brasil gira em torno de R$ 3.100. Sim, tem gente que ganha mais, tem gente que ganha um pouco menos, mas a média salarial no Brasil gira em torno de R$ 3.100. O novo piso estabelece um salário de R$ 4.700. E aí a gente começa a pensar no dia seguinte, a gente começa a pensar na página 2. A gente sabe que no Brasil, grande parte dos hospitais tem uma operação deficitária. O que significa isso? Eles não conseguem receber, eles não conseguem arrecadar de receitas o valor necessário para cobrir os custos da operação. Então eles estão sempre com a balança desequilibrada, sempre tendo mais custos do que receitas do que eles conseguem arrecadar. Isso faz com que os hospitais do nosso país sempre estejam atrás da iniciativa privada, de senadores, deputados e até de vereadores para conseguir aumentar o valor das receitas e equilibrar essa balança. Então isso acontece no nosso país, acontece aqui em Curitiba, acontece no Paraná e acontece no Brasil inteiro, porque os hospitais têm uma operação deficitária, muito também por conta da tabela do SUS aí que está defasada há muito tempo. Bom, dito isso, com o novo piso salarial dos enfermeiros, a gente vai ter um peso ainda maior, né? Vai aumentar ainda mais o lado dos custos.
porque a folha de pagamento vai aumentar e os hospitais precisarão arcar com esse novo compromisso, com esse novo salário dos enfermeiros. E é importante dizer, enfermeiros, técnicos e auxiliares tiveram seus pisos estabelecidos, Então, vai reajustar o salário desses 3 profissionais dentro dos hospitais. E como que os hospitais vão fazer para conseguir equilibrar essa balança? Bom, a primeira medida que eles podem tomar é demissão. Nos hospitais privados, que atendem inclusive boa parte, mais da metade dos casos de média complexidade do SUS, são atendidos nos hospitais da rede privada, com essas parcerias que o SUS faz com os hospitais. 100% dos casos de alta complexidade do SUS são atendidos na rede privada. Importante dizer isso para vocês verem que a rede privada não atende só o particular, não atende só o plano de saúde. Ele também atende o SUS, ele também atende a rede pública de saúde. Bom, o que esses hospitais vão fazer? Vão demitir enfermeiros. E aí, como no nosso país a saúde é muito regulamentada, existe inclusive uma regulamentação que faz uma relação entre o número de enfermeiros que deve ter no hospital e o número de leitos disponíveis. Se eles vão demitir enfermeiros, o que eles vão ter que fazer? Fechar leitos, porque tem uma lei que determina, que faz essa relação entre o número de enfermeiros e o número de leitos. Quais outras medidas podem ser feitas nos hospitais da rede privada? Contratação de enfermeiros, em vez de ser como enfermeiros, contratá-los como técnicos, contratar os técnicos como auxiliares e, consequentemente, os auxiliares perderiam seus empregos, porque assim o hospital conseguiria pagar menos, para os enfermeiros e para os técnicos. E uma outra solução que a rede privada pode encontrar para conseguir equilibrar essa balança é fazer a contratação dos enfermeiros, técnicos e auxiliares através de PJ, através de pessoa jurídica. E quando a gente olha para os hospitais públicos, que são 100% públicos, quais opções esses hospitais têm? Bom, uma parte dos servidores da rede pública são servidores concursados e que, portanto, têm estabilidade do emprego, não podem ser demitidos. Esses, é importante ressaltar, seriam o único grupo que teria acesso ao novo piso salarial. Os servidores públicos concursados, esses teriam garantido o acesso ao novo piso salarial. Mas é importante lembrar que boa parte das equipes que compõem hoje o quadro dos governos, das prefeituras e dos governos do Estado e da União, para fazer atendimento, inclusive na saúde, são aqueles chamados PSS, que são os servidores que são contratados com um contrato mais simplificado e que esses, sim, poderiam ser demitidos. Então, num primeiro momento, certamente, esses PSS todos seriam desligados para conseguir equilibrar essa balança. Dessa forma, também haveria fechamento de leitos nos hospitais públicos, uma vez que os PSS, que são enfermeiros também, seriam demitidos e tem aquela relação que eu comentei com vocês anteriormente. Então, vejam, a gente teria, olhando para esse quadro, o que a gente teria? Os servidores que são concursados nos hospitais públicos, tendo seus empregos mantidos e tendo acesso ao novo piso salarial. Porém, com uma condição de trabalho muito piorada. Porque o que vai acontecer? O dinheiro, o recurso é limitado. E o governo, ele precisa estabelecer prioridades, ele precisa determinar para onde ele vai destinar os recursos que ele tem à disposição dele. Se ele vai ter que destinar mais recursos para pagar a folha de pagamento, porque aumentou o valor do salário dos servidores daquele hospital, ele vai fazer o quê? Ele vai deixar de investir em melhorias para aquele hospital. Enfim, investimentos para melhoria, para infraestrutura ou investimentos tecnológicos que são relacionados com a saúde. Outra coisa que o governo também pode fazer, outra medida que o governo também pode fazer para equilibrar essa conta é deixar de comprar insumos, deixar de comprar medicamentos. Então, o que a gente vai assistir? Um grupo de enfermeiros sendo beneficiados, tendo acesso a esse novo piso salarial, mas com condições de trabalho muito pioradas. E, por consequência, piorando também a qualidade de atendimento para o cidadão. Bom, gente, a gente só olhou para o lado dos custos, a gente ainda tem que olhar para o lado das receitas. E quando a gente olha para o lado das receitas, eu vou falar para vocês quais são as opções que a gente tem. Nos hospitais privados, o que o hospital privado pode fazer? Aumentar o valor que ele cobra daquele paciente que vem particular para ser atendido, então esse paciente vai pagar mais caro. Aumentar o valor cobrado dos planos de saúde, e aí o plano de saúde vai fazer o quê? Vai repassar esse valor, esse aumento também
para o cidadão, ou seja, o cidadão vai ter o seu plano de saúde aumentado, e é importante lembrar que aqui no Brasil 49 milhões de brasileiros são beneficiários de planos de saúde, o que faz com que muita gente não consiga pagar mais os seus planos de saúde. E aí a gente vai jogar mais gente para a rede do SUS, que, como eu comentei antes, vai ter a sua qualidade piorada. E para os hospitais da rede pública, ele ainda tem uma outra solução, se a gente olhar para o lado das receitas, né, que é a solução sempre mais fácil encontrada pelos nossos governantes, infelizmente, que é aumentar tributos. E afinal, qual é a opinião da Amália sobre esse assunto polêmico e difícil que a gente tratou hoje aqui no Liberdade na Prática? A gente sabe que não existe dinheiro público todo real que o governo gasta. Ele, antes de gastar, ele tirou do seu bolso. Como dizia Margaret Thatcher, não existe essa coisa de dinheiro público, existe o dinheiro do pagador de impostos, e o dinheiro do pagador de impostos é um bolso sem fundo para o governo. O governo sempre acha que ele pode ir um pouquinho mais fundo no seu bolso, pegar um pouquinho mais de dinheiro, um pouquinho mais de recurso para cobrir os gastos que ele tem. Essa é sempre uma solução que os nossos governantes encontram e que, obviamente, eu sou absolutamente contra. O governo poderia cortar custo? Poderia. Vai fazer isso? Não vai. Vai buscar no seu bolso, que é o jeito mais fácil, e aumenta a receita para conseguir cobrir esse custo todo que ele vai ter aumentado por causa do novo piso salarial dos enfermeiros. Então, quais são as consequências em resumo? Maior desemprego entre os enfermeiros, piora da qualidade de atendimento da saúde pública, aumento dos planos de saúde, do valor dos planos de saúde, redução do número de leitos disponíveis, e a gente sabe que no Brasil a gente não tem leite sobrando, então vai ter ainda menos, o que também tem uma consequência na piora na qualidade de serviço, e um grupo muito pequeno, na verdade, de enfermeiros que será beneficiados, que são os enfermeiros que são concursados e tem ali uma estabilidade que a prefeitura, eu estou falando da prefeitura, mas enfim, os entes governamentais são obrigados a cumprir, né, são obrigados a pagar esse salário imposto pelo Congresso Nacional. Então, gente, eu fiz esse vídeo para explicar que uma política pública com intenções maravilhosas, que é valorizar os nossos profissionais da enfermagem, que, repito aqui, merecem ser reconhecidos, merecem ser valorizados, mas essa não é a forma correta de a gente fazer isso, né? Aumentar o valor pago para uma determinada categoria, seja ela qual for, na base da canetada, sem olhar os efeitos, sem olhar o que isso pode causar, é de uma irresponsabilidade muito grande, e eu lamento muito que a gente tenha no Congresso Nacional deputados e senadores tão populistas que não pensaram na saúde do cidadão, que não pensaram no sistema de saúde brasileiro, que não pensaram inclusive nos enfermeiros, porque muitos deles já sabiam dessas consequências, já sabiam desses possíveis desfechos que viriam a acontecer com o estabelecimento de um novo piso salarial, mas fecharam os olhos para isso, cedendo à pressão da categoria dos enfermeiros, tomando uma medida extremamente populista e eleitoreira, a gente pode dizer agora, porque afinal estamos próximos de uma eleição. Então eu lamento muito que isso tenha acontecido, lamento pelos profissionais de enfermagem, porque foram enganados, porque foram iludidos. Infelizmente, a maioria deles vai perder os seus empregos se essa lei for mantida, se essa lei continuar tendo vigência. Bom, gente, você que está me acompanhando aqui no canal, que chegou até o final desse vídeo, eu quero te pedir, se você ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal, deixa um like, deixa um curtir, deixa um comentário e conta para os amigos aí que a gente tem esse canal onde a gente fala sobre como as decisões, como a falta de liberdade impacta diretamente na vida das pessoas, diretamente na sua vida. Liberdade da Prática de hoje foi polêmico, foi difícil, mas eu espero que você tenha gostado.